Bem-vindos então à nossa 12ª aula e vamos à continuidade então a essa temática de organização e fases da lei aqui, da lei que nós estamos tratando, a lei 13.019, que é o marco regulatório. Já falamos então da fase de planejamento, da fase de seleção, da fase de execução e agora então nós vimos para a fase de monitoramento, que para mim, né, junto com a fase de prestação de contas, vamos falar na próxima aula, é a fase que mais trouxe evolução dentro dessa legislação para nós, para a gente, né, para mim, é a fase mais bacana. Eu achei que foi a melhor contribuição que o marco regulatório trouxe. Infelizmente, os municípios, né, e os conselhos ainda não estão sabendo utilizar, nem as próprias OSCs também não estão sabendo utilizar essa fase. Mas é uma fase riquíssima, que se bem utilizada, bem executada, vai trazer informações muito bacanas para os projetos, tá? Para as OSCs. Então, vamos lá. Essa fase, então, gente, ela é executada por dois órgãos aí, né? A gente fala um órgão, mas na verdade não é. Um é uma comissão e o outro é um gestor, né? Então, são dois entes aí, né, que executam essa fase. A primeira referência é a comissão de monitoramento e avaliação. Tá? Então, essa fase ela vem consolidar a comissão de monitoramento e avaliação. Uma comissão de monitoramento e avaliação. Ela está lá no artigo 2º, inciso 11, no artigo 35, parágrafo 6º, artigo 66, parágrafo único, inciso 2 da Lei do Marco Regulatório, tá? Que tem a sua função preventiva. Ah, mas como assim? Está na fase de execução, como é que ela tem uma função preventiva? Sim, ela tem uma função preventiva porque exatamente a função dessa comissão é monitorar o processo, acompanhar o processo, para que, caso ele comece a sair dos trilhos, a perder o seu foco, né, a distanciar do seu objeto, ou não indicando que não vai conseguir executar o que foi planejado, ela vai se manifestar, ela vai chamar a OSC e falar, olha, tá saindo aqui, isso precisa ser revisto, está aqui os números e dados, os elementos que mostram que isso está se desviando do curso. E isso é muito bacana porque depois que o trem descarrilha, não dá para colocar ele de volta, sem maiores prejuízos. Por isso que é preventivo, é antes de chegar lá na prestação de contas, antes do objeto, do trem já ter descarrilhado. Então a ideia é mantê-lo ali nos trilhos e nos eixos. Então ele é um aliado da OSC. E é um problema quando a OSC vê essa comissão como um inimigo, porque não, eles são aliados. Eles estão ali para fazer essa verificação, para fazer esse levantamento e apontar eventuais discrepâncias. Fala, olha, volta, que a gente está precisando colocar no lugar. E se a gente voltar agora, dá para chegar até o final. Tá? Então, ele tem a função de proceder pesquisa junto aos beneficiários, finais, visitas em loco, para gerar insumos para apoiar o controle de resultados e verificar a efetividade da parceria. Então, é analisar, acompanhar junto. Está ali monitorando e depois avaliando. Tá? Essa avaliação, gente, é feita através de um parecer avaliativo. Ok? Então, ele tem ali a função também de avaliar a criação do Conselho de Fomento e Colaboração com composição paritária para divulgar boas práticas e de propor e apoiar políticas e ações voltadas ao fortalecimento das relações de fomento e colaboração previstas na lei. Está ali no artigo 15. Então, além de avaliar o próprio projeto, as próprias ações, a própria execução, ainda monitorar a organização desse serviço. Tá? Então, essa comissão, como a gente já falou, ela é criada lá por decreto municipal. O decreto cria essa comissão. E a partir da sua criação, ela é instituída através ou de portaria, tá? Ou de um outro decreto. Isso fica a cargo aí do município, o que o chefe do executivo assim achar melhor. Tá bom? Além disso, visa acompanhar e monitorar toda a execução da parceria. Tanto fisicamente, a gente já falou lá em visita em loco, avaliação, como por plataforma eletrônica. Caso não seja possível desenvolver, no mínimo, uma planilha como ferramenta de gestão. Então, a comissão tem esse papel. Ela vai montar ali, se não tem uma plataforma, né, que vai trazer instrumentos para monitoramento,
onde as OSCs podem preencher de forma direta e aquilo é só baixar. Se não temos isso, a gente pode criar planilha de Excel. A comissão, ela pode criar uma planilha onde ela vai ter elementos suficientes para ajudar a analisar como que está toda a execução do projeto. Então, essa é a beleza da comissão de monitoramento e avaliação. Esse acompanhamento que ela vai fazer periódico para evitar que quando chegue lá no final do projeto, 1 ano depois, 2 anos depois, né, podem chegar até 5 ou 10 anos depois, né, 5 anos termos de colaboração, 10 anos termos de fomento, para quando chegar lá nesse final, ver que o projeto não funcionou, aí já não adianta mais. Né? Aí vão ser aplicadas as sanções. Então, a Comissão de Monitoramento e Avaliação ela tem essa função, acompanhar toda a execução do projeto e monitorar. Tá? Inclusive emitindo, por isso que a avaliação, emitindo uma avaliação, informando se o projeto está seguindo a lógica que foi pensado lá no seu planejamento e que foi selecionado e celebrado o contexto, o termo, se ela está executando da forma que foi prevista. Tá bom? Isso tem que ser feito de forma presencial, tá? Então tem que fazer visitas, a visita em loco é obrigatória por força da lei, tá? E também pode ser feito por plataforma eletrônica ou por encaminhamento aí de planilhas para que possam ser preenchidas e aí possam ser utilizadas. Uma ideia bacana, por exemplo, o Google Forms, né? Pode-se usar aí o Google Forms para poder criar uma pequena fonte de informação, onde as OSCs vão ali preencher os dados e as comissões vão acompanhar e vão analisar e até ajudar a emissão dos seus pareceres. Né? No próprio Google Form pode anexar documentos. Então pode pedir ali que seja anexado alguns documentos para poder comprovar efetivamente aquilo que foi informado. Então tem vários instrumentos hoje que podem ser feitos. Não dá para fazer uma visita em loco, vamos fazer um tour virtual. Né? Vai lá com a pessoa lá na OSC com o celular, entra numa sala aí de conversa, ou no próprio Meet, o Zoom, tem várias salas aí, vários aplicativos, e ele faz a filmagem e vê. Não tem como fazer uma reunião presencial com o pessoal das OSCs, vamos fazer virtual. Então tem várias formas hoje de fazer esse monitoramento. Agora tem que ser uma parceria, tanto da OSC, né, entender esse grupo, essa comissão como uma parceira que vai ajudá-lo a perceber como se encontra o seu projeto e sua execução, quanto a comissão de monitoramento e avaliação tem que saber que ela é um parceiro que está ali não para ficar apontando só defeitos, né, mas é para fazer uma análise técnica da execução daquele projeto em comparação com o que foi planejado e apontar aí formas de resolver eventuais problemas, certo? É isso. Então é isso, né? A gente vem aqui exatamente com essa frase que a gente disse. Então o objetivo é desenvolver soluções para a integração dos estados e municípios ao SICOMV perante a autorização da União. Então a Comissão de Monitoramento também tem essa função, desenvolver soluções, inclusive para essa integração, né, junto com o estado e o município ali, através do SICOMV, pedindo, auxiliando na solicitação aí de inserção dos municípios junto ao SICOMV, até para facilitar o seu próprio serviço de monitoramento e avaliação. Então, além de pensar nessa plataforma que a gente disse aqui, né, ele pode pensar em desenvolver essa solução através dessa parceria aí com o SICOMV, inserindo o município dentro dessa esfera, desse serviço de conveniamento, que, como a gente já falou, é um serviço complexo? É um serviço, um sistema com muitas informações? Sim, mas a partir do momento que você começa a mexer, você consegue entender toda essa lógica, né? E ele tem, como eu já disse, algumas aulas ali, né? algumas vídeos que informam e ensinam como mexer, como você pode ter mais facilidade de manipular aquele sistema tão grande de informações. Bom, essa aula, né, foi uma aula mais curtinha, que é uma aula só de monitoramento, ela é uma fase muito específica, que corre em paralelo com a execução e que tem essa função que a gente falou, tão importante, de acompanhar, monitorar e apresentar aí seus pareceres sobre como que está o funcionamento do projeto. Na próxima aula, então, a gente entra em prestação de contas, que é um pouquinho mais complexo, né? Mas também não vai exigir tanto assim de nós, mas a gente vai conseguir trabalhar bastante coisa assim e trazer bastante informações. Encontro vocês, então, na nossa próxima aula.